Fala galera, Bruno Anderotti, Nerd Bully aqui dos quadrinhos. Estou aqui com Sidney Guzmán, Sidão. Cara, uma honra estar conversando com você. Sério mesmo, os quadrinhos, nós somos fãs do seu trabalho. E a gente queria bater um papo aqui sobre o mercado editorial, como é que é a situação atual. Vou perguntar uma coisa, tudo que se fala sobre quadrinhos no Brasil tem uma única exceção, que é a Maurício de Souza Produções. Como é que é trabalhar numa exceção? Boa pergunta, Bruno, porque a gente sempre faz uma... Não tem aquela coisa, no Brasil não tem mercado, o Brasil tem um mercado. O Maurício é um mercado, sozinho ele é um mercado. Então assim, eu tenho essa sorte de trabalhar na Maurício de Souza Produções, que movimenta uma quantidade de quadrinhos que é similar ao que grandes companhias do planeta movimentam. Então para mim, claro, é um presente, só que ao mesmo tempo, eu falo isso nas minhas palestras, vou falar hoje aqui no evento que a gente está junto aqui, seria muito simples o Maurício ficar sentado em cima do caixote de dinheiro que ele recebe com a Turma da Mônica clássica e com a Turma da Mônica jovem e vamos curtir. Foi quando eu propus para ele as gráficas MSP. Eu falei, por que não a gente ampliar esse público? Por que não a gente trazer para você de volta um leitor que parou de ler há 20, 30 anos e parou de ler quadrinho, ele não parou de ler Maurício? Porque nós somos exceção. Nós que continuamos a ler quadrinhos somos exceção. A imensa, gigantesca maioria de leitores de quadrinhos do Brasil lê única e exclusivamente Maurício de Souza. E aí para de ler quadrinho. Vai voltar a ler quadrinho quando tiver filho. E aí a minha missão lá é justamente essa. Eu tenho essa neura desde a época que eu comecei a escrever sobre quadrinhos em 1990, né? Eu sempre quis levar minhas matérias para quem não lia quadrinho. E eu quero levar os nossos quadrinhos para quem não lê quadrinho. E o mais gostoso, Bruno, desse processo todo nas gráficas MSP, mas uma galera chega para mim, o Maurício, e fala, eu voltei a ler quadrinho por causa das gráficas MSP e agora eu descobri que tem quadrinho para minha idade. Eu falei, sempre teve, você não sabia. Mas então, que bom que o Maurício me deixa usar aquela vitrine gigante que é a MSP, para mostrar para um monte de gente, falou, olha, tem quadrinho para você que tem 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos. É só você saber aproveitar. Justo. E falando um pouco agora que você falou nessa coisa, cara, vocês acabaram de fechar um acordo com a DC. Cara, vai sair um crossover, que eu acho que quem que não sonhou com isso, né? Turma da Mônica e DC. Como é que foi isso, cara? Cara, eu vou te falar que o lado nerd fica com o coração... Foi assim, porque são 4 anos negociando. Isso começou numa reunião em Bolonha, que estava eu, o Rodrigo do comercial e o Sandy da DC, a gente começou a conversar e tal. E aí, vai, e o negócio ia para trás, parava, congelava, até que startou. Vale ressaltar que isso começou, foi uma ideia da Panini, do Érico Rosa Maioli, que trabalhava lá, e nos convidou, falei, por que não? Vamos lá, né? E aí começa a conversa, vai para lá, vai para cá, quando bateu o martelo, cara, assim, é emocionante, porque não é o Super-Homão e o Batimão, né? Somos de verdade, cara. Sim. E somos de verdade. E mais incrível de tudo é que é a primeira vez que a DC faz um crossover com uma marca de fora dos Estados Unidos. Isso é inacreditável. E eu brinquei com o Maurício esses dias. O mais incrível é que ele tá se especializando nesse tipo de crossover, porque o Tezuka também foi a única vez que foi feito fora do Japão, foi com ele. Sim. E aí eu falei, Maurício, vai ser muito legal. A divulgação da primeira capa, que tem o Batman homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Até arrepiei aqui, cara, é muito foda. É inacreditável. Eu falei assim, eu já vi todas as capas, o que eu posso dizer é, aguardem, que tá muito divertido. O lançamento vai ser na CCXP desse ano. E o que eu posso dizer é que tem novidades dentro do crossover que quem tiver na CCXP vai surtar. Bacana. Bom, mudando um pouco de assunto, recentemente vocês fizeram lá no Confins do Universo um podcast muito bacana falando sobre a situação do mercado editorial brasileiro. E você falou uma coisa muito legal, que você falou, cara, eu sou a única pessoa que lança atualmente o mesmo material capa dura e capa mole. Cara, como é que é esse público e como é que é dar atenção para dois públicos diferentes, né? Que, como você falou, é uma atenção que eu só vejo no material da Turma da Mônica mesmo. Então, isso rola também, e aí tem que ser justo, porque parece que a Marvel teve algumas graphics, por exemplo, acho que da Viúva Negra, da Miss Marvel também, acho que saiu em capa dura e capa mole, na época eu não lembrava, mas eu não sei se continua. A minha preocupação era justamente essa, porque
Quando eu lancei os MSP50, que são o embrião das Graphics MSP, eles saem em capa dura e capa mole, mas os dois para livraria. Não ia para a banca. E o forte do Maurício é a banca. Mesmo que o mercado esteja em crise e tal, sempre foi a banca. Quando eu lanço a versão em capa mole para a banca, porra, é emocionante você saber que no interior do Mato Grosso, interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior do Pará, a pessoa consegue comprar uma graphic novel da Turma da Mônica. Porque livraria, vamos combinar, né? Se a gente sair de São Paulo 80 km para um lado, de repente você não vai achar. Mais, né? Então, esse era o lance. Eu queria ter essa amplitude de público, porque para fazer mais gente ter edição, porque agora estamos na onda da capa dura, né? Tudo é capa dura. E no podcast no Confis do Universo que a gente gravou, o Júlio da Mitos, ele fala um negócio que é muito preocupante, que ele fala, ele lança em capa dura e capa mole e vende igual. Só que aí o capa mole não se paga, ele tem que vender muito mais para se pagar. E o capa dura, como o valor percebido é maior, o cara vai, capa dura, bom, comprei e tal. O cara vender 2/3 do que ele venderia no capa mole, ele pagou a edição. Então o meu medo é que a gente fique no mercado que todo mundo vai ter um monte de capa dura na estante e não vai se colecionar mais em capa cartonada, que não tem um problema algum de ter gibi em capa cartonada. Tem um monte de gibi que é para ser em capa cartonada mesmo. Beleza, você pode atingir os dois públicos, ótimo. Se não tem pecado algum, cara. Qual o problema de lançar em capa cartonada? Então eu estou muito preocupado com a situação do mercado por conta disso. Porque o caos da distribuição, que no Confis do Universo a gente falou, com a situação que Abril deixou no mercado agora, tá um caos. Você passa nas bancas, elas parecem loja de conveniência e não parecem mais banca de quadrinho. Isso me assusta de uma maneira assombrosa, porque o mercado vai precisar se reinventar. Precisa se reinventar. A gente já está vendo editoras fazendo garage sale, venda de garagem. E claro, porque em vez de você dar os 50% da livraria ou da banca, você vai vir todo para você, você dá 50% para o leitor. Isso, Só que, cara, nós moramos em São Paulo, né? E quem não mora em São Paulo? O cara vai viajar para isso? Então, pois é, essa é justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. Assim, a gente está vendo muitas comic shops fechando, né, lugares tradicionais de São Paulo fechando, livrarias meio decretando moratória mesmo, falando assim, não vou pagar, tal. Mas é isso que eu ia te perguntar, assim, o que está acontecendo? É uma crise não é uma crise editorial, é uma crise de distribuição, não é? Isso aí, exatamente, você tocou no ponto. O mais bizarro dessa história, Bruno, é o seguinte, é que editorialmente a gente viu um momento muito bom. Pra você ter ideia, a Dinap chegava para as editoras, eu quero quadrinho, que quadrinho está vendendo bem. Você vai nos top 10 lá da Amazon, quase tudo é quadrinho. Porque, porra, eu falei agora há pouco numa entrevista, não houve época melhor para ser nerd na vida, cara. Todo mundo agora quer ser nerd, até quem não é nerd usa a camiseta do Batman. Antes nerd não comia ninguém, agora os nerds, agora os caras estão achando que estão podendo, né? Então, eu não era comido por ninguém, sei lá, né? Tem que ser justo. Então, aí o lance é justamente esse. Porra, quando a gente está num momento que todo mundo está consumindo quadrinho, aí a distribuição ferra. E aí ferra nos dois canais. Ferra a banca e ferra na livraria com a Cultura e a Saraiva, um calote gigantesco, a FINAC fechando loja. E aí, cara, é incrível, mas eu acho que eu falei isso no podcast, a gente vai ter que se reinventar, as pequenas redes de livraria vão crescer nesse momento. Um mercado que, anota essa daí, cara, em quadrinhos a gente nunca viu acontecer, e vai acontecer de venda de quadrinhos porta a porta. Aquele negócio do cara bater na sua porta para vender a Barça, ou a enciclopédia Conhecer, vai acontecer com quadrinho. Porque, cara, é verdade, o cara está numa cidade que não tem livraria, você chega lá, olha, estou aqui com a coleção da editora X, e eu tenho 60 números, 80 números para você quer assinar? Um monte de gente vai começar a fazer isso. E é uma saída, porque assim, a gente precisa se reinventar, porque o mais louco é justamente o que eu falei para você. A gente está num momento que muita gente está consumindo quadrinho. Basta ver a Comic Con. A CCXP, cara, é uma loucura. É uma loucura. O ticket é muito superior da Bienal do Livro. O pessoal guarda dinheiro o ano inteiro para gastar lá. E não, mas vai comprar bonequinho aqui, ó. Não é só bonequinho. É muito raro sair alguém que não está com uma pilha desse tamanho de quadrinho. Quando não é mais. Então, a gente precisa dessa reinvenção. Como eu falei no Confis do Universo, eu já passei por outras crises, a gente vai passar por essa. Só que essa daqui não vai ser fácil, porque são dois canais de distribuição
ferrando tudo e as editoras precisam se reinventar. E mais do que isso, né? Elas precisam receber o que lhes é devido. E esse é o caos. Tá certo. Cara, te agradecer. Valeu. Meu, foi uma honra. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Um abraço pros quadrinheiros todos aí. E parabéns pelo trabalho.